Fala rapaziada, beleza? Mano, mais um vídeo aqui e hoje eu tô aqui num cenário um tanto diferente, como vocês podem ver. Tô fazendo um bico de vigia, faço esse bico já há algum tempo. E, bom, vamos lá pro tema do vídeo. Cara, você já se pegou pensando como que a vida é difícil e como... Vou tomar um Aurer aqui. E como as coisas pesam todos os dias pra você. Tô falando principalmente com a galera do CLT. Quando seu vale cai na conta e ele simplesmente um dia desaparece porque você já teve que pagar todas as contas do meio do mês. Essa é a pior sensação que existe. E ao mesmo tempo que isso acontece, o pneu do seu carro fura, você vai mal numa prova, termina um relacionamento, você percebe que você engordou, e essas pequenas coisas gradativamente vêm abalando o seu dia. Eu me peguei pensando nisso ontem, e como que isso afeta a gente, né? É como se fosse uma constante lembrança de que a vida não é fácil, né? E como que a gente pode fazer para de fato superar isso? Essa foi a minha pergunta para mim mesmo, né? E literalmente a única resposta que eu consegui ter, analisando tudo isso, foi justamente: a gente sabe que a vida não é fácil, entende? E ela nunca vai ser. Será que assim fica melhor? E ela nunca vai ser, entende? A gente não pode se comparar com pessoas que têm uma condição de vida totalmente diferente da nossa, né? Não adianta a gente se comparar com um influenciador que divulga tigrinho. Não adianta a gente se comparar com um herdeiro. São pessoas totalmente diferentes. Pessoas que precisam acordar todo dia cedo, precisam fazer bico e renda extra pra ter um mínimo de dignidade de vida. Nossa, tá ventando pra caralho. Um mínimo de dignidade de vida, né? E cara, o que acontece principalmente nessas etapas da vida em que tá tudo uma bagunça e a gente não sabe mais. Caraca, tá com reflexo do caralho. O que acontece nessas etapas da vida em que a gente tá passando essas situações, esses pensamentos, a gente começa a cair nas principais coisas que nos afetam ainda mais. Sejam drogas, álcool, pornografia, masturbação, prostituição, um monte de coisa, entende? Essas coisas que a gente sabe que nos fazem mal. Procrastinação, vídeo no Instagram, no Reels. E isso é muito louco, velho, porque a gente tenta se anestesiar com as coisas que trazem dopamina fácil pra gente, só que ao longo prazo criam coisas totalmente opostas ao que a gente quer de fato, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Você tá tentando parar de fumar cigarro porque você percebeu que isso tá fodendo o seu sistema imunológico, tá fodendo a sua disposição, sua capacidade cardiovascular. Porém, quando você se depara com diversos problemas no mês, que vem de uma vez assim, ou vem gradativamente, e vem se acumulando, e principalmente o cansaço mental, aliado ao cansaço físico, eu acho que é um dos principais gatilhos, porque aí você busca essa válvula de escape, entende? Então, a gente acaba caindo nesses vícios e nessas coisas que a gente tenta, vamos burlar, seria a melhor palavra? Talvez não. Mas a gente tenta passar por isso da melhor forma possível, né? E aí eu pensando nisso, me veio a seguinte questão. Pô, a gente já sabe que a vida é difícil, entende? A gente já sabe que os percalços vão acontecer no nosso dia a dia. E lembrando, eu não estou falando de situações extremas onde, sei lá, você levou um tiro na perna e agora você não consegue andar, entende? Por mais que isso se aplique também nessas situações, a gente entende que ninguém é de ferro. Uma hora todo mundo vai... Cair não é a palavra certa, né? A gente tem que imaginar que a nossa vida é como se fosse uma linha. Aqui é o ponto do começo, aqui é o ponto do final, e a gente oscila nessa linha, entende? Ou seja, tem momentos que o nosso texto e a nossa capacidade cognitiva, tudo que a gente deseja vai estar lá em cima, assim como vai ter dias que vai estar lá embaixo, entende? É normal. O nosso porém é tentar deixar isso o mais
vamos dizer, rentável possível e com menos volatilidade, é assim que fala essa palavra, possível, entende? Então, um gatilho ou alguma ideia para você que tá passando por isso é, cara, lembra, a vida é difícil, a vida é treta. E justamente isso que nos dá o prazer da vitória, entende? Quando a gente está prestes a cair naquele vício, quando a gente está prestes a se sentir derrotado e a gente olha para frente e fala, não, vamos lá, eu consigo, entende? Eu consigo, é aquilo, quando você não quer ir pra academia e mesmo assim você botar a roupa, se troca e vai, entende? Quando você percebe, porra, não gastei meu tempo com coisas fúteis, pô, se eu ficasse em casa talvez eu ia ficar maratonando série da Netflix e não ia conseguir ir pra frente, não ia conseguir fazer algo que de fato me agregasse, sabe? Porra, hoje eu consegui ler 2 páginas daquele livro, entende? Pô, eu guardei o dinheiro que eu precisava guardar, tá ligado? Eu neguei um convite pra ir em tal lugar, sabe? São essas pequenas vitórias que eu acho que alimenta o ser futuro que a gente quer, né? É aquela parada que muita gente fala, né? Imagine como você quer ser daqui uns anos e todas as decisões que você tomar daqui pra frente, tome com a cabeça dessa pessoa que você deseja se tornar, né? Então, é muito louco isso, é dificílimo, muito difícil, ainda mais nessa sociedade que a gente vive, ainda mais nesse país do caralho, cheio de imposto, toda hora acontece uma barbaridade, tem ministro do STF todo fudido aí que fode todo mundo também, mas eu acho que o lance é esse, sabe? Júlio César, Alexandre o Grande, eles não foram vitoriosos apenas na bonança, eles foram vitoriosos porque eles encaravam a guerra, entende? Imagina os problemas daquela época, as doenças, as pragas, como... Mano, se alguém mata alguém já é muito louco, imagine naquela época, tá ligado? Tipo, que a barbaridade era basicamente o que os caras tinham, tá ligado? Você matava alguém porque colocou o pé no seu terreno, tá ligado? Um bagulho assim. Então, cara, o ser humano, ele se molda de fato nessas questões. É como se fosse uma fornalha, sabe? Uma espada numa fornalha. Quanto mais quente, quanto mais tensa for a temperatura e a maior pressão que tiver lá dentro, mais forte o aço vai se tornar. As moléculas se reorganizam de uma forma que ele fica mais inquebrável, entende? Fica totalmente resistente. E a nossa vida é assim, sabe? Eu não sou nenhum mestre da experiência, nem nada. Mas, de fato, a vida é isso, né? A gente só consegue as coisas, a gente só consegue, de fato, superar não só a gente mesmo, como as coisas externas a nós, quando a gente passa por uma pressão, por coisas realmente difíceis, entende? Davi só virou rei, teve chance de virar rei quando ele derrotou Golias, entende? E diversos outros exemplos que a gente pode citar, sabe? A gente só é lembrado pelas coisas que a gente consegue superar, entende? Pelas coisas que a gente faz e pelo esforço que a gente coloca naquilo, sabe? Então, é isso. Basicamente o vídeo foi esse. Tô aprendendo ainda a fazer roteiro, esse tipo de coisa. Espero que vocês gostem. E é isso. Lembrando que esse bico que eu tô fazendo também é justamente pra falar um pouco mais disso, né? Tô passando por uma fase aí de me erguer economicamente e a gente precisa se submeter a esse tipo de coisa. Eu trabalho, não que isso seja um problema, trabalho dignifica, mas é um fim de semana, um sábado, e com certeza eu queria estar descansando numa cachoeira ou numa praia, mas é aquilo, né, cara? A gente precisa trabalhar para ver os frutos do nosso trabalho posteriormente, beleza? Então, deixa o like aí, se inscreve e tamo junto.